Ao menos 20 imóveis foram isolados após a explosão que matou uma pessoa, feriu outras 10 e deixou um rastro de destruição na zona leste aqui de São Paulo. Vamos para lá mais uma vez, porque a repórter Danúbia Braga está acompanhando toda essa situação desde as primeiras horas da manhã e tem informações para a gente atualizadas. Danúbia. Isso mesmo, Soraya. A Defesa Civil está aqui no local, assim como a própria GCM. Equipes da Prefeitura também já chegaram para começar a fazer a limpeza aqui na rua, uma vez em que o cenário, como você bem disse, é realmente de destruição. A gente mostra para vocês como ficou, então, a fachada, né? Se é que sobrou alguma coisa da fachada dessa casa que funcionava, até o que se sabe, em informações preliminares, como uma casa irregular com fogos de artifício, armazenava fogos de artifício. Ontem, então, por volta das 15 para as 8 da noite, não se sabe ainda ao certo o que teria acontecido, mas houve então essa explosão, que levou à explosão. No local estava apenas o morador dessa casa, que não resistiu, ele morreu. Informações da vizinha que o corpo dele foi parar na casa ao lado, tamanha a explosão. Pelo menos 21 imóveis estão interditados. A Defesa Civil está aqui no local justamente para conseguir fazer uma perícia mais minuciosa, saber se vai manter algumas interdições ou não. Quais são também as pessoas, né, que ainda não quiseram deixar as suas residências, eles estão em negociação, pedindo, mostrando qual o perigo daquela pessoa continuar naquela casa, porque está com a estrutura afetada de algumas desses imóveis que foram atingidos, ao menos 21. Aqui ao lado, onde a Defesa Civil faz a interdição, a gente chegou a conversar com familiares, uma mulher que está internada, ela está na UTI, uma vez que ela inalou muita fumaça e teve um corte profundo na cabeça, uma mulher de 42 anos. Na casa, no momento da explosão, estava ela na cozinha, que foi o local que foi atingido por estilhaços com essa explosão, e o filho de 7 anos estava no andar de cima tomando banho. A criança não foi atingida. O marido chegou na sequência, ele não estava em casa no momento. Outra vizinha estava me contando um relato assim muito assustado. Ela já estava deitada e ela diz que ela sentiu assim sendo carregada, empurrada para fora da cama. O barulho e o tremor que aconteceu em diversas casas. Telhados foram destruídos, as casas ao lado ficaram bem danificadas. Então o cenário aqui é de muita destruição. A polícia fazendo a parte de interdição junto com a Defesa Civil, área de risco. E agora também as equipes da Prefeitura começam a fazer limpeza, porque o chão, a rua toda está bem suja, né, com diversos estilhaços, concretos e muito material também de fogos de artifício. Então, equipes todas aqui agora prestando essa assistência também a essas famílias que foram atingidas e fazendo a perícia do local. É claro que a gente vai trazendo atualizações conforme essas informações vão chegando. Volto com vocês. Perfeito, Danúbia. Obrigada pelas suas informações. A gente vai seguir ainda no tema para até entender que tipo de trabalho que está sendo realizado nesse momento. A gente conversa ao vivo com a capitão Caroline Burum, do Corpo de Bombeiros, que gentilmente vai conversar com a gente, também atualizar toda essa situação. Capitão, muito obrigada pela sua entrevista. Bom dia. Para que a gente possa entender a nossa audiência também, né? Em situações como essa, há uma sequência de protocolos que as equipes devem seguir. Nesse momento, ainda há risco de novas explosões, de desabamento, porque pelas imagens, né, a gente vê que, de fato, a cena de destruição, ela é grande, né? Então, tem vários estilhaços e, claro, as casas mais atingidas ainda estão isoladas. Bom dia, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Infelizmente, para noticiar um acidente, né, um acidente grave. Ontem, por volta das 19h10, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Em poucos minutos, as primeiras viaturas chegaram no local. As primeiras informações disseram para a gente que tinha um balão envolvido. Acharam um pedaço de pano e não foi confirmada essa informação. Chegando no local, perceberam que se tratou de uma explosão ambiental decorrente de fogos de artifício. Então, a princípio, 6 residências foram atingidas diretamente por essa explosão nessa casa. Os trabalhos eles iniciaram imediatamente, retirando e buscando as vítimas que estavam debaixo de escombros, socorrendo os que já estavam fora, que no total foram 11 vítimas. Infelizmente, um óbito, o homem dono da residência, 6 vítimas
não quiseram ser atendidas, receberam atendimento no local, mas não quiseram ser socorridas para o pronto-socorro, e as demais foram socorridas em um estado um pouquinho mais grave decorrente dessa explosão que, como vocês podem ver, deixou devastada diversas residências. Agora, capitã, isso era um local clandestino, ilegal de armazenamento desses fogos de artifícios? E se for isso, é um evento que é mais difícil de se prever ou de se prevenir à medida em que o cidadão pode armazenar aquilo e, de repente, o entorno não perceber? No local não existia o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, o Corpo de Bombeiros não tinha conhecimento, porque a lei de prevenção de combate a incêndio, ela funciona da seguinte maneira: diversas atividades, elas são relacionadas e precisam cumprir, os proprietários precisam cumprir algumas medidas de segurança para ter o alvará liberado. Por exemplo, uma loja que venda fogos de artifício, ela precisa cumprir requisitos como não estar próximos a tanta distância de um posto de gasolina, da rede de esgoto, não pode ser em área residencial. Então, são diversos requisitos que, para ter esse alvará, a pessoa precisa cumprir. Nesse caso, não tinha alvará, justamente por se tratar de residência, de área residencial. Não tínhamos nenhum registro de pedido no Corpo de Bombeiros. Se era irregular ou não, o que funcionava, como aconteceu, isso vai ficar a cargo da Polícia Técnico-Científica. É uma ocorrência que envolve múltiplas agências: a Defesa Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, GAT e demais, né? Então, agora, às 1h15 da manhã, o Corpo de Bombeiros saiu do local sem os riscos de explosão, mas fica a cargo dos engenheiros técnicos da Defesa Civil a interdição dos demais imóveis adjacentes. E até mesmo a previsão para que essas pessoas consigam retornar ali, pelo menos nas casas próximas, né? Porque, ao menos, como a nossa reportagem disse, 20 imóveis foram atingidos e toda a área ainda segue isolada. Precisa manter isolado dessa maneira para que o trabalho da perícia possa ser realizado. Exatamente, não só o trabalho da perícia, mas evitar que pessoas se firam de outras formas. Vocês podem ver o telhado, vários telhados de várias casas, ainda com um colapso, risco de colapso estrutural. Então, manter essas pessoas nessas residências pode gerar novos acidentes. Então, a Polícia Militar está fazendo a interdição, como vocês podem ver nas imagens, a Defesa Civil fazendo a análise técnica com os engenheiros, e a Polícia Técnico-Científica e a perícia em si colhendo informações para liberar um laudo no futuro e verificar o que aconteceu efetivamente. É um trabalho ainda de investigação que precisa ser feito. Conversamos com a capitã Caroline Buron, do Corpo de Bombeiros. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Bom dia. Obrigada, bom dia.